Você discutiu vários pontos, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre alguns deles. Um deles foi a questão da evasão, logo no começo de sua apresentação, você discutiu a questão da evasão e deu para identificar, né, no texto que estava colocado que isso tinha muito a ver com o aluno, né? O aluno sai da escola porque ele simplesmente se desinteressa, alguma coisa. Eu gostaria que ouvisse sua opinião também sobre o papel do professor nessa evasão. Bom, sobre o desinteresse dos alunos, para qualquer aluno, mas em particular para os alunos pobres, frequentar a escola, principalmente a partir de uma certa idade, tem um custo enorme, né? Não estou falando do custo que as famílias pagam pela mensalidade, estamos falando de escola pública, mas até esse custo, por exemplo, do ônibus que a criança tem que pegar, dependendo do lugar, só o custo de oportunidade de fazer com que um menino adolescente não trabalhe, por exemplo, tem um custo muito grande para as famílias. Então, o tempo todo, como qualquer ser racional, os meninos e suas famílias estão fazendo um balanço ali do que ele aprendeu e do custo de frequentar a escola. Então, se o aluno não aprende muita coisa, e os gráficos mostram que não estão aprendendo muita coisa, o custo de frequentar é muito alto, né? Porque o benefício é baixo, o custo é alto. Né? Então, é por isso que é importante que os alunos brasileiros comecem a aprender mais na escola, porque se eles aprenderem mais, eles vão fazer esse balanço, vai ficar mais equilibrado e a gente deve ter mais alunos ficando até o final da educação obrigatória. Agora, como que a gente faz o aluno aprender mais? Né? Então, vou dar dois exemplos. Primeiro, em matemática, a matemática é uma linguagem que precisa ser aprendida, é uma percepção do mundo que é codificada em notação matemática e que, a partir de um certo ponto do ensino da matemática, né, tirando as 4 operações, a regra de 3, a percentagem, fração, etc., mas tirando esse começo que vai mais ou menos até o fundo 1, começa a ficar cada vez mais abstrato, né? E o uso da matemática também cada vez mais abstrato. Não é dizendo que o aluno vai usar isso para fazer o blog, o raio que o parto, que foi escrito na Base Nacional Comum, é que vai fazer com que o aluno goste mais, porque a gente está, digamos assim, nivelando por baixo o uso dessa matemática. Então, é preciso deixar claro que o aluno vai aprender uma matemática complexa até o final do ensino médio e que isso, obviamente, vai impactar na formação docente, né? Porque é preciso não só que todos os professores dominem uma matemática complexa desde a educação infantil até o ensino médio, cada um no seu nível, de acordo com o currículo, mas também a capacidade de ensinar isso. Então, a gente tem um foco muito grande ainda nas atividades de sala de aula e, a partir de uma certa idade, no papel do professor, quando uma sala de aula eficaz, ela está centrada no aprendizado do aluno. O que eu coloco na frente do aluno em termos de informação e de desafio para que o cérebro dele trabalhe no sentido de aprender a calcular uma média, por exemplo, com significado. Isso tem uma ciência por detrás, né? Então, a escolha do material didático, o tempo de aula, tudo isso faz parte da gestão da sala de aula. Para a língua portuguesa, o grande problema é do aluno perceber que não se interessar pela língua portuguesa e também abandonar a escola, é uma questão de um misto de vocabulário e gramática, né? Como a gente no Brasil começou, por razões às vezes explicáveis, às vezes inexplicáveis, há uma antipatia com a gramática, que é a regra da estrutura da língua portuguesa, e da acumulação sistemática de vocabulário, né? A gente tem uma ideologia no Brasil que acha que o aluno pobre tem que ficar ali com aquela caixinha de palavras que ele traz da casa dele. Então, é óbvio que como que o aluno vai ler Monteiro Lobato? Como que o aluno vai ler Machado de Assis? Como que o aluno vai ler um texto complexo num jornal a respeito de um tema complexo se ele não tem o vocabulário e se ele não conhece as estruturas gramaticais que dão a compreensão do texto? Sem isso é impossível. Como a gente acha que isso é ruim de aprender, é chato, a percepção
corrente da opinião pública em relação à escola é que gramática e aquisição de vocabulário, consulta dicionário, por exemplo, é uma coisa chatérrima, que os meninos têm que ficar fazendo vlog, blog, mas não sei o quê, que é o que está escrito na Base Nacional Comum. É óbvio que um dia eles chegam lá, mas essas linguagens específicas da mais modernas de tecnologia, de Twitter, etc. e tal, são textos menos complexos, de estruturas basiquíssimas. Então, o menino tem que ler, e os currículos de países desenvolvidos, está lá escrito, na Inglaterra está lá, tem que no mínimo saber uma peça de Shakespeare. Lá em Portugal tem que conhecer Camões. Cada um escolhe do seu arcabouço de patrimônio cultural as peças mais complexas para levar para a sala de aula. Nós aqui estamos achando que com funk e Twitter a gente vai deixar o aluno mais interessado. E isso trabalha contra quem? Contra o aluno de baixa renda.